Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Bia, nossa intérprete, tudo bem? E nós vamos conversar com vocês sobre cosmovisões de povos com tradições. Como esses povos tradicionais, eles respondiam, sobre o surgimento do mundo, sobre o surgimento do homem, do planeta Terra, de onde nós viemos. É claro que cada povo, de determinado espaço geográfico, vai trazer, a partir da sua tradição, da sua religiosidade, dos seus aspectos sociais, políticos, uma visão para o surgimento do homem e do mundo, e claro, nós devemos respeitá-las. O Brasil, por ser um país tradicionalmente cristão, traz a sua cosmovisão de mundo, a partir da religiosidade, aquilo que está na Bíblia. Diante disso, nós temos essa visão, mas também sabemos que existem outras visões, do surgimento do mundo, do homem, a partir de outras religiosidades que são vividas e experienciadas aqui no Brasil, como o judaísmo, o muçulmano, as religiões afro-brasileiras, cada uma trazendo essa contribuição, beleza? Convido você a ver quais são os nossos objetivos, Olha só, identificar diferentes cosmovisões de povos de tradições orais e suas relações com a natureza. Então a gente vai ver essa relação dessa visão do cosmo muito ligado à questão da natureza também. E diferenciar criacionismo e evolucionismo, duas teorias que buscam explicar o surgimento do homem e que não há, a gente não vai dizer e não cabe a nós dizer qual está certa, qual está errada. As duas dialogam, as duas convivem, uma está ligada à religiosidade, outra está ligada à ciência, e em momento algum essas teorias competem para responder às questões. E sim, são duas formas diferentes de responder a mesma pergunta de onde viemos, Olha só, você lembra como que nós podemos definir o conceito de cosmovisão? E como podemos definir, conceituar a palavra mito, Trago ali essa representação da antiguidade, dos deuses, da antiguidade, essa ideia de como que as pessoas foram criadas. E aí, você consegue, se lembra do conceito de cosmovisão e o conceito de mito, pessoal? Cosmovisão, vamos aprender aqui juntos, vamos relembrar, é uma visão de mundo, é uma visão do cosmo, que nós temos, que a nossa história tem, que a nossa religiosidade tem, aquilo que nós podemos acreditar. Então é uma visão de mundo, uma maneira de entender este mundo, de compreender as relações humanas, as relações com a natureza, os espíritos e os seres sobrenaturais. Na história do homem, há aí algum certo tempo atrás, há milhares de anos atrás, já havia essa questão da religiosidade, do sobrenatural, dos ritos fúnebres que foram sendo criados, Então percebam que nós vamos ter essa cosmovisão desde lá do tempo da pré-história. E é claro, como eu já disse a você, ela vai ter uma cosmovisão diferente para cada povo, para cada espaço temporal, para cada espaço geográfico. Já é constituído de mito, isto é, de história, de narrativas orais, que falam sobre o passado e dão sentido à vida do presente, pois explicam a origem, o destino da vida, da terra, de todos os seres e coisas. Então aí nós vamos ter a cosmovisão. Como o professor já disse a vocês, nós somos um país de tradição cristã. Então o cristianismo tem a sua cosmovisão de mundo, como que o mundo foi criado, como que o homem foi criado, os seres da natureza foram criados, e também o que o que acontece com as pessoas, depois que elas morrem. Essa é uma cosmovisão da tradição cristã que você, acredito eu, deve conhecer muito bem, Olha só, um dos primeiros povos que eu trago para vocês é o povo egípcio, E é claro que você conhece uma das principais civilizações, do mundo antigo que nós vamos ter, que é a civilização egípcia, se desenvolve ali às margens do Rio Nilo, Até hoje
povoa o imaginário, as múmias, as pirâmides, tudo aquilo que foi desenvolvido no Egito. E olha só, assim como outros povos da antiguidade, eles possuíam um mito para explicar a origem do ser humano, né? A partir da sua religião politeísta, ou seja, né, que elas têm vários deuses, e esses deuses, muitas vezes, com formas de homem, deuses antropomórficos, formas de animais, deuses zoomórficos, e às vezes misturando essas duas formas, né? Que são os deuses antropozoomórficos. Vamos repetir, antropozoomórfico, com forma de homem e forma de animal. E olha só, né? Em diferentes espaços e tempos, os povos originários da América, da África, da Ásia, eles refletiram e nós ainda refletimos sobre as questões humanas e não humanas, sobre a vida, sobre a natureza e com os seres com os quais a gente se relaciona, não é? Isso é uma constante na nossa vida, a gente pensar as nossas relações e como nós podemos melhorar as nossas relações com o outro, com a natureza, com os animais, pensar, né, a vida pós-morte. Então, a gente tem várias reflexões sobre isso, né? Um outro povo que eu trago aqui, né, são os povos de tradições orais. Aqueles povos que não deixaram, muitas vezes, registros escritos. Neste contexto, nós destacamos os povos africanos, né? Nós sabemos que na história da África existe a figura do griot ou griote, que são aquelas pessoas responsáveis pela transmissibilidade da tradição oral. Então, eles transmitem a cultura, as histórias, os ensinamentos a partir da oralidade. Então, diferente dos povos com escritas que deixaram esse registro escrito, nós temos os povos de tradições orais, que transmitem de geração para geração há milênios, né, através da oralidade, a sua visão de cosmovisão, os seus mitos, as suas histórias, as suas lendas, aquilo que constitui a identidade do teu povo. Isso é muito importante dentro da tradição oral e dentro da cultura dos seus povos também. Os povos indígenas aqui do Brasil, alguns dos povos indígenas também faziam a tradição oral. Aqui na imagem a gente tem a figura de uma griot, né? Essa mulher africana, ou no caso poderia ser um griot, eram homens e mulheres, né, com essa tradição de contar as histórias, né, de reproduzir a cultura, a oralidade, a visão de mundo para as crianças e assim elas pudessem reproduzir para as gerações futuras, né? Então olha só, qual a diferença entre lendas e mitos, né? Por não possuírem registros escritos, múltiplas versões e as narrativas com relação, né, a diferentes seres humanos e não humanos, muitas dessas vezes, né, os mitos de povos originários, eles são tratados como lendas, né? Ou seja, essas narrativas fantasiosas ou fictícias. Porém, pessoal, no entanto, as suas reflexões e narrativas orais, elas são conceituadas na antropologia como mito, né? Ou seja, né, possui um significado histórico importante, interligando passado, presente e futuro dessas gerações, desses povos. Então é importante a gente entender isso. Talvez, né, quando a gente escuta uma história, falar, isso é uma lenda. Como nós não estamos inseridos na cultura onde essa história foi produzida, pode em um primeiro momento até parecer uma lenda. Porém, a antropologia classifica essas histórias como mito, porque ela tem uma relação com o passado, com a historicidade, com a cultura do povo no qual esse mito, ou talvez chamado de lenda por algumas pessoas fora dessa cultura, esteja inserido. E aqui eu trago uma atividade para vocês, olha só. A partir do que aprendemos até agora e do seu conhecimento, podemos afirmar que mito e lenda têm o mesmo significado? Responda, justifique a sua resposta e a gente já faz a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, não? Então ali, ó, a partir do que nós aprendemos até agora e do seu conhecimento, podemos afirmar que mito e lenda têm o mesmo significado? E aí você justifica a sua resposta. Trago aqui para vocês, né? Muitas vezes, mitos e lendas dos povos originários, eles são tratados como lendas, né? Muitas vezes esses mitos são tratados como lenda, ou uma narrativa fantasiosa, considerada uma narrativa fantasiosa ou fictícia. No entanto, essas reflexões, mesmo que narrativas fantasiosas ou fictícias, elas são tratadas pela antropologia como um mito relacionado a esse povo, carregado de características que são do povo que produziu. Portanto, há sim uma diferença entre a lenda e o mito na visão da antropologia, né? Gente, sobre a mitologia asteca. Então nós vamos agora falar sobre a mitologia asteca, vamos falar um pouquinho da mitologia do povo Iorubá, também esse povo africano muito bonito, né? No México, de acordo com essa mitologia, o casal criador ali representado, ele deu origem a 4 filhos, né? Os filhos, então, começaram a criar o universo, incluindo a criação do tempo cósmico, e eles chamavam esse tempo cósmico de sóis, né? Esses deuses, eventualmente, criaram o mundo e todas as outras divindades. Então vejam aí, na mitologia asteca, nós temos um casal que teve 4 filhos e a partir daí começam, né, a criação do mundo e de todas as coisas que habitam o mundo. Aqui, sobre o mito da criação do mundo para os Iorubás, que é uma região, uma religiosidade africana, né? Olodumaré e Iemanjá, a mãe dos orixás, dominaram no fundo, o fogo no fundo da terra. Iemanjá encantou-se com a terra e a enfeitou com rios, cascatas e lagoas. Quando tudo estava feito e cada natureza se encontrava na posse de um dos filhos de Iemanjá, Obatolá, respondendo diretamente às ordens de Olorum, criou o ser humano. E o ser humano povoou a terra. E os orixás, pelos humanos, foram celebrados. Trago aqui uma narrativa da criação do mundo a partir do mito Iorubá, que traz essa religiosidade, traz os deuses, né, da religião, traz Iemanjá e tantos outros aqui, para falar um pouquinho da criação do mundo a partir deles, né? E olha só, e essa religião dos povos iorubás, ela abrange áreas da Nigéria e de Benin na África Ocidental. Como nós tivemos o processo de escravização de pessoas, né, de africanos e africanas aqui no Brasil, e eles foram trazidos para serem escravizados aqui, essa religiosidade também veio para o Brasil, se faz presente. Infelizmente, há uma grande intolerância religiosa, né, perante as religiões afro-brasileiras que têm todo o direito de exercer a sua religiosidade. E para eles, né, o seu Deus Supremo é conhecido como Olorum, beleza? Trago aqui para vocês também o mito da criação a partir da visão dos povos Guarani e Andeva, né? Povo originário da América, inclusive presente aqui no Brasil. Os Guarani contam, né, que esse processo de criação do mundo teve início com, né, essas duas grandes entidades do povo Guarani. Nosso grande avô eterno, que constituiu a si próprio, né, do Jazuca, uma substância originária vital e com qualidades criadoras, né? Foi com ele que criou os outros seres e a sua esposa, né? Nandejari, ou como eles chamavam, nossa avó. Criou também a terra, que tinha, né, até então o formato de uma rodela, estendendo-se até a forma atual. E ele também foi responsável por criar os céus e as matas. Então vejam, pessoal, quando a gente fala da mitologia iorubá, quando a gente fala, né, aqui da mitologia guarani, quando a gente fala lá da mitologia asteca, como nós já vimos, a presença de deuses, né, na criação do homem, na criação do mundo, na criação dos seres, na criação da natureza. Aqui essa relação entre a sociedade e a natureza, né?
Cosmovisão e mito também expressam essa relação da sociedade com a natureza, como o homem se enxerga perante a natureza, como esse grupo, esse povo, essa etnia se percebe nessa relação com a natureza. E desse modo, pessoal, vão surgir formas, valores, significados que as coisas, os animais, as pessoas vão ter perante essa cosmovisão de mundo. Então, alguns animais são sagrados na religiosidade afro-brasileira, outros são sagrados para o mito asteca, outros são sagrados na cosmovisão egípcia, que é a partir dessa relação que a gente tem entre a natureza e a sociedade, né? E aqui a gente vai falar um pouco sobre o criacionismo, vai falar aí sobre o evolucionismo, né? Então, olha só. O criacionismo é a ideia de que os homens, o mundo, foram criados a partir de uma entidade que é Deus, né? Então Deus criou o mundo, Deus criou os homens. Como nós somos um povo majoritariamente de tradição cristã, a gente se apoia muitas vezes na Bíblia para trazer esse mito do criacionismo, né? Do qual muitas pessoas acreditam. E como eu disse a vocês lá no início da nossa conversa, o criacionismo e o evolucionismo não competem para saber quem está correto. São duas teorias que explicam a origem do ser humano, né? E aqui as teorias científicas, né? A mais conhecida dela, de Charles Darwin, ali no século XIX, e vai trazer a teoria da evolução. Ele escreveu um livro chamado A Origem do Homem, e ele traz esse processo de evolução e trata também do processo de hominização, né? Do surgimento do homem e da evolução das espécies. Olha só, pessoal, aponte a câmera do seu QR Code ali, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e você vai assistir um vídeo sobre a teoria de Darwin e vai poder entender um pouco mais sobre essa teoria que Darwin traz para a gente lá no século XIX, tão atual, né, estudada pela biologia, aceita pela biologia, para a origem das espécies. Então não deixe de apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado a um vídeo para que você possa entender um pouco mais sobre a teoria da evolução das espécies, né? E aqui eu trago uma atividade, né? Olha só, observe a charge, né? Então a gente tem aqui uma charge, né? Falando aí sobre, né, esse surgimento das espécies. Quais as concepções de teoria sobre o surgimento da vida estão presentes nessa charge? Responda a sua atividade, a gente já volta para a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Observando a charge, quais as concepções de teoria sobre o surgimento da vida estão presentes na charge, né? Então aqui, ó, é possível perceber através da charge as duas teorias acerca do surgimento da vida na Terra. A teoria do criacionismo, a charge não define qual, né, mito ou cosmovisão é trabalhado ali, e é apresentado o evolucionismo baseado, portanto, na teoria de Darwin. Beleza? Aqui retomando, né, em diferentes espaços geográficos, tempos históricos, nós vamos ter as cosmosvisões de mundo, respondendo uma pergunta aí que caminhou junto com o homem, né? De onde viemos, para onde vamos, como os seres surgiram, né? Sobre a evolução da espécie. Temos também os povos que deixaram isso registrado, assim como nós vamos ter os povos das tradições orais, que passam a cosmovisão, os seus mitos através da oralidade. Vimos também sobre a teoria criacionista e a teoria evolucionista de Charles Darwin, né? Aqui as nossas referências de aula. Agradeço a sua presença, agradeço a Bia, nossa intérprete. Fiquem bem, se cuidem, até a próxima.